Clica aí quando for procurar. Aí, já começou. Boa tarde a todos. Você me escuta? Sim? Aqui. Boa tarde a todos, a todas, a todos, né? Todos os participantes, colaboradores, professores, né? Agradeço a presença de vocês. Eu me chamo Químico Pinheiro, né? Eu sou do Instituto de Letras, né? Do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. Eu estou aqui hoje para mediar essa mesa, né? A gente está fazendo essa mesa, né, pela DAP, né, que é uma Diretoria de Acompanhamento e Planejamento Pedagógico das Licenciaturas, né, a DAP, e vinculada ao Decanato de Ensino e Graduação, né, do DEG. Este evento está sendo realizado, coordenado pela Heloísa Pinatti, nossa coordenadora, e pelo CIO, né, Coordenação de Integração das Licenciaturas, coordenado pelo Marcelo Cigar. E a gente está promovendo essa mesa em comemoração aos 60 anos da UNB. Né? São, na verdade, 16 mesas redondas, né, organizadas. Nós estamos na 11ª. Né? E nessa 11ª mesa, a gente tem o tema, né, democratização do acesso ao ensino superior. Tendências das últimas décadas. Então, a gente tem, né, a honra de ter aqui dois professores presentes para fazer a nossa palestra, né, a professora doutoranda Isabela de Araújo Torre e o professor doutor Adriano Senkiewicz, da INEP, né, também da UNB. Então, eu desejo a todos uma boa palestra, né, e vamos dar a palavra, né, ao professor Adriano Senkiewicz. Antes eu gostaria de fazer uma apresentação do professor, né, um resumo do currículo mais, né. Então, o professor Adriano Senkiewicz é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, é professor colaborador da Universidade de Brasília, é doutor e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, especialista em gestões de políticas públicas pela UNB, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela USP, mestrado e doutorado foi realizado em estágio sanduíche, né, na Universidade de Sydney, em Austrália, e no Toronto, de Canadá, respectivamente. Vencedor do Prêmio CAPES de tese na área de educação em 2022, né, pela sua tese de doutorado. E da 10ª edição de Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero em 2015, pela sua dissertação de mestrado. Então, desde 2017, atua na Diretoria de Estudos Educacionais, DIREDEB, de INEP, com experiência em Sociologia da Educação, Políticas Educacionais e Indicadores Sociais. Então, eu passo a palavra para o professor Adriano. Isso, deixa eu mais. Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar a minha apresentação então. Vai ser, acho que breve, né? Uns máximos 20 minutinhos para a gente poder também ter um debate, né? Umas perguntas. Então agradeço muito ao UNB pelo convite, ao professor Marcelo Cigares e Estevam que fizeram a mediação, o convite, a professora Químico pela mediação. Também cumprimento minha colega Isabela, cujos textos também estão citados no meu trabalho, tem trabalhos excelentes. E eu vou, então, em atendimento a essa demanda, essa discussão que eu acho que é muito pertinente, né, sobre democratização do acesso ao ensino superior no Brasil, a gente tem agora uma possível reorientação das políticas do Ministério da Educação a partir do ano que vem, então a discussão da democratização do acesso às universidades, da política de expansão das universidades vai ter uma guinada, possivelmente, né? E eu acho que é um momento muito oportuno para a gente pensar o que nós caminhamos nos últimos anos e para onde que nós estamos indo nessa discussão. Então eu vou apresentar o resultado de um trabalho que eu fiz em parceria
com 2 colegas de INEP, uma delas é a Flávia Basso, que está aqui presente, e também do meu colega Luiz Zalaf Caseiro. Nós todos trabalhamos na mesma equipe, na Diretoria de Estudos Educacionais do INEP. E nesse trabalho eu vou tentar pensar um pouco as tendências recentes e alguns impactos da pandemia sobre a democratização do acesso às universidades, e ver um pouco do que aconteceu nos últimos anos e algumas tendências, dificuldades que a gente tem para os próximos, aí, para a gente retomar uma discussão sobre política de expansão e de acesso às universidades. Então, Marcos, por favor. Eu queria pontuar que a motivação desse trabalho, primeiro a gente tem observado um fenômeno bastante complicado, complexo até de se entender na sociedade brasileira, que é uma queda dos jovens pela demanda pelo ensino superior, né? A gente tem visto, principalmente depois da pandemia, uma diminuição de jovens procurando fazer faculdades no Brasil, mas que isso, na verdade, não é apenas um fenômeno que se circunscreve ao desafio sanitário que a gente viveu e tem vivido no Brasil, mas também há tendências outras que já vinham de uma reconfiguração do ensino superior, que eu vou tentar apresentar aqui, e que já vinham se colocando no país, principalmente depois da crise econômica e política de 2015 em diante, mas que se aprofundaram ou se aceleraram com o advento da pandemia de Covid-19, né? Então, algumas razões por trás dessa queda da procura pelo ensino superior, eu vou trazer um pouco alguns dados sobre isso. Nós temos, primeiro, uma questão demográfica, uma redução do quantitativo de jovens em idade universitária. Então, o Brasil tem passado por uma transição demográfica, tem caído também a presença de jovens na população brasileira. Nós temos, em virtude principalmente da pandemia, ainda que seja uma questão temporária, mas marcante, uma queda, uma estagnação, na verdade, na conclusão do ensino médio entre jovens. Nós tivemos vários desafios da educação básica, né? Tanto para a qualidade quanto para a frequência escolar, que tem segurado um pouco a diplomação desses jovens do ensino médio, portanto, esse público potencialmente demandante do ensino superior. Nós temos uma questão muito difícil no mercado de trabalho, que tem tido uma piora muito grande dos postos de trabalho, sobretudo depois da crise, e afetando sobretudo os jovens, que são sempre o elo mais frágil, né, da cadeia de trabalho. Os programas federais, como bolsas de financiamento e os programas como o SISU, né, também foram reduzidos e tem tido um enxugamento, né, de receitas para esses programas que envolvem verbas, como o ProUni e o FIES. Então isso também pode estar desestimulando a demanda pelo ensino superior. E um ponto que são os obstáculos, que eu vou focar um pouco mais na apresentação, relativos ao Enem, que teve aplicações muito conturbadas nos anos de 2020, principalmente, e no ano de 2021. Essas duas edições do Enem, na minha opinião, na minha opinião não, quer dizer, uma opinião embasada em dados que a gente tem observado, estão apontando algumas mudanças graves na possibilidade de frequência escolar dos jovens, né? Para a gente ilustrar um pouco esses pontos, eu começo trazendo alguns números, né? Esses dados foram obtidos do Centro da Educação Superior do INEP, para a gente ver a tendência de jovens de 16 a 19 anos, então jovens recém-concluintes do ensino médio, em termos de acesso à graduação no Brasil. Esses números aí são em milhares de ingressantes. Vejam que isso está agregado também pela combinação entre a modalidade privada, EAD e presencial, e também o setor, né, entre pública e privada. Então a gente vê aqui que no total de jovens, são os números em vermelho no topo, a gente vê uma estagnação no número total de ingressantes nessa faixa etária no ensino superior, até uma estagnação aí a partir de 2014, 2015, praticamente não varia, e há uma queda em 2020. Então há uma queda, de fato, do número de jovens que ingressam no ensino superior, e mais do que isso, a gente vem observando uma substituição, né, de vagas que aconteciam nas privadas presenciais, que é o setor dominante do Brasil, foi trocando paulatinamente pelas privadas à distância, que tem assimilado cada vez mais os jovens. Isso já vem ocorrendo no Brasil, tem um processo de desregulamentação também da educação à distância, mas, obviamente, a pandemia, digamos, foi um pontapé, né? Chutou o pau da barraca, digamos assim, em termos de oferta de modalidades remotas, né? A gente vê que essa queda do número de ingressantes, ela só aconteceu até os jovens de até 23 anos de idade, que são a barra em azul 2019 e em vermelho 2020,
Não aconteceu exatamente uma queda entre pessoas mais velhas, então acima de 24 anos, eles cresceram o número de ingressantes, mas a juventude em si menos. Então esse é um dado muito importante, né? Que a gente tem não apenas um possível envelhecimento do público que frequenta o ensino superior, mas a EAD, que era tradicionalmente a porta mais acessível para pessoas adultas, ela pode também estar passando por um rejuvenescimento, assim, no sentido da EAD está também sendo uma porta mais acessível, inclusive para os jovens, que era a população que preteria a EAD e optava prioritariamente pelo ensino presencial, né? Falando um pouco sobre essa escolaridade dos jovens, a gente vê no total da população jovem no Brasil que a gente tinha estimado pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 13,7 milhões de jovens de 16 a 19 anos, cai para 12,4, então a questão demográfica que eu mencionei, mas o que é interessante perceber nisso é que a conclusão do ensino médio, que responde àquela curva em azul, ela tem uma quebra de tendência muito forte. Então, se havia uma tendência de aumentar a diplomação em nível médio dos jovens, entre 20 e 21, a gente para de crescer, então tem uma quebra de tendência. O número em si não é tão preciso, porque a coleta desses dados da PNAD de 2020 e 2021 durante a pandemia foi muito complicado, foi por telefone, quebrou um pouco a comparabilidade, mas o que importa é, não crescemos, né? Da mesma maneira, a redução de jovens que estudavam até o ensino fundamental, que também vinha caindo, também parou de cair. Então há uma quebra de tendência preocupante na escolaridade da juventude, que é necessário a gente entender um pouco mais como é que isso vai se consolidar ou não nos próximos anos, se é uma tendência que vai ser rapidamente corrigida ou se ela vai impor desafios para a escolarização do ensino médio entre essa faixa etária. O mercado de trabalho, um panorama rápido aqui, a gente tem desde que a crise econômica estourou no Brasil depois de 2014, a gente vê que a taxa de desemprego juvenil dobrou, né? Foi na casa de 20% para perto de 40%, né? E o desemprego juvenil é um fator que pode sim impedir que jovens conciliem estudo com trabalho, né? Para aqueles jovens que não têm uma origem privilegiada e dependem de um emprego, de uma renda, né? Não só, até porque não foi só os jovens que pagaram essa conta, foi também a família deles, então o custo de oportunidade de você fazer uma faculdade também aumentou, né? Porque o apoio familiar como um todo se tornou mais dificultoso. A gente vê uma queda na barra azul, que são os jovens que trabalham, o aumento, então, portanto, dos desempregados e o aumento também lá em cima dos jovens desalentados, que são aqueles que estão desempregados e que desistiram de procurar emprego porque não conseguem encontrar. Uma das consequências do desemprego no longo prazo é aumentar a taxa de desalento. Então, eu não consigo procurar emprego, mando currículo, eu desisto e saio do mercado de trabalho pela dificuldade de conseguir um emprego. Então, isso tudo está muito claramente, está muito marcante no Brasil, da população como um todo, mas a juventude é sempre mais afetada, isso mundialmente falando, em matéria de empregos mais precários e de desemprego, né? Os programas federais, vejam só a tendência, esse gráfico ele fala por si, né? A gente tem o sistema de seleção unificada, o SISU, que tem um pico de inscrições, né? A UNB usou o SISU por um tempo, não usa mais, né? Ela tem um SISU-UNB próprio, mas ela ainda assim se alimenta do Enem, né? Entre outros processos seletivos, que a Isabela vai falar melhor sobre a UNB. A gente tem um aumento do número de inscritos do SISU até 2014 e depois uma queda, né? E é meio que uma queda livre, né? A gente chegou em 2021 com apenas 3 milhões de inscrições no SISU, que é menos da metade do que a gente tinha alguns anos antes. O ProUni, que no gráfico à direita em vermelho, que foi criado lá em 2004 e começou a oferecer as bolsas em 2004-2005, né? Em 2005 em particular, ele vai crescendo, estagna por volta de 2018 e cai também vertiginosamente em 2021. O FIES tem uma história um pouco mais complicada, né? Falava-se muito na imprensa na época da farra do FIES, né? Que a farra do FIES é esse pico que a gente vê em 2014, que foi o total descontrole do governo na gestão desse programa. Depois o governo modifica o FIES, e o FIES ele volta para os patamares que ele tinha no começo do programa, que é muito menor do que esse pico que se observou em 2013, 14 e 15. De toda maneira, só é um instigamento muito marcante desses dois programas que são importantes para o acesso dos mais pobres no setor privado, né? E, por fim, um último dado panorâmico, antes de eu entrar numa outra parte do trabalho, o Enem, né, que eu mencionei que o Enem
ele vem de um histórico que segue um pouco o desenho que eu mostrei para o SISU. A gente tem um crescimento na procura de jovens pelo Enem, depois uma queda, né? Mas além disso, além dessa queda na demanda pelo Enem, a gente observa também em vermelho a taxa de abstenção, que são aqueles jovens que se inscrevem na prova, mas que não vão comparecer no dia da aplicação. Tem um pico no ano de 2020, porque foi o Enem que aconteceu em plena segunda onda da pandemia, em janeiro de 2021. Então o Enem ele havia sido agendado para novembro de 2020, aí todo aquele questionamento da pandemia, o MEC fez uma consulta para decidir qual seria a melhor data para adiar o Enem, foi adiado, no fim das contas, para janeiro de 2021, que aconteceu bem na nossa segunda onda de contágios, que foi aquela onda mais mortífera, né? E antes da vacinação ter alcançado a população que faz o Enem. Então, muita gente faltou na prova. Um exemplo disso aqui do Brasil, em vermelho, aqui tem a taxa de abstenção do Enem por município, pelo município de residência das pessoas. Quanto mais escura a cor, maior a taxa de abstenção. Então, o Enem em 2019, a gente tinha uma situação mais ou menos homogênea no país, na casa de 20% a 40% de faltantes na prova, né, nos municípios. A gente, em 2020, é um cenário calamitoso, né, para dizer o mínimo. A gente vê que teve municípios que teve taxa de abstenção batendo 98%, 97%. Ninguém foi fazer a prova, basicamente isso, né? Em 2021 a gente dá uma melhorada, mas em 2021 aconteceu na data que costuma acontecer, que é outubro, novembro de 2021, já uma situação melhor, a população vacinada, mas não retornamos ao patamar pré-pandêmico até o momento. Vamos ver o Enem 2022 como é que vai ser, né? Sobre essa participação no Enem, eu queria destacar, não é novidade para ninguém, que a pandemia, ainda que ela tenha afetado a todo mundo e foi uma tragédia coletiva, vamos dizer assim, teve pessoas que pagaram um preço muito mais alto por ela, né? Além do preço das mortes e das pessoas que perderam seus parentes, né? A gente teve vários danos sociais, né, que afetaram as populações mais vulneráveis. Esse gráfico mostra muito bem isso. Aqui tem a taxa de abstenção no Enem pela renda per capita, a renda domiciliar per capita dos inscritos. Entre aqueles, vejam, aqueles indivíduos que têm rendas muito baixas, que não têm renda, ou que têm rendas muito baixas, até meio salário mínimo per capita, por exemplo, as taxas de abstenção do Enem em 2019, que são as barras azuis, já são historicamente maiores do que os indivíduos mais ricos, né? Em 2020, a barra vermelha é um pico que cresce para todo mundo, principalmente para os mais pobres, né? Que dobra, né, praticamente a taxa de abstenção deles, né, de 32% para 62,9%. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar 2021, então, há uma redução, então volta-se a patamares mais próximos do original. Agora, para os mais ricos, a abstenção voltou para o que era em 2019. Então, é como se a pandemia fosse assim um quebra-mola, né? Deu um solavanco e voltou ao que era. Mas isso não aconteceu com os mais pobres, que permaneceram em patamares de abstenção muito mais altos do que eles tinham em 2019. Então, de fato, a escolarização desses jovens de uma origem mais vulnerável foi bastante afetada, que a gente tem observado, e acho que nós não conseguimos captar muito bem os impactos disso nos nossos dados ainda, né? Então, uma agenda de pesquisa importante, e não só de pesquisa, né? De política programática, de política pública, para atacar essas disparidades daqui para frente, né? Uma outra maneira de enxergar essa discussão, aqui, em vez de olhar para a abstenção, agora estou olhando para a nota média que a pessoa tira no Enem. A nota média aqui seria a média aritmética das 4 provas objetivas, né? Linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. A gente calculou uma média por indivíduo. E o que é interessante aqui, como todo mundo já sabe, né, quanto maior a renda de um indivíduo, a renda domiciliar per capita, maior tende também a ser a nota dessa pessoa na prova, né? Agora, o que é interessante, que chamou a atenção para a gente nesse estudo, que foi o que motivou a Flávia, eu, o Luiz, a escrever esse texto, né, é perceber que em 2020, que essa linha em vermelha, a curva ela é mais inclinada. O fato dela ser mais inclinada, dessa associação entre renda e nota, significa que em 2020 em particular, né, ter um nível socioeconômico mais elevado, ter uma renda maior em casa, está associado com um desempenho ainda melhor, uma relação mais forte entre renda e nota, o que quer dizer que uma situação socioeconômica melhor faz mais diferença para o desempenho do aluno em 2020 do que faria, por exemplo, em 2019 ou 2021, o que mostra um pouco
desse caráter excepcional que o Enem 2020 teve. A gente quis olhar um pouco mais para entender melhor o que está acontecendo aqui, que esses jovens estão sendo mais prejudicados em 2020 do que nos outros anos. E aí, a gente fez uma análise, aqui é um modelo de regressão, para trazer só um resultado, em que a gente então, trouxe essa nota nas 4 provas do Enem, como a nossa variável dependente, que a gente quer tentar entender. E aí nós trouxemos uma série de variáveis que podem estar explicando um desempenho melhor ou pior no Enem. Além da renda domiciliar per capita, a gente quis analisar a posse de itens como computador em domicílio, telefone celular e internet. E por que esses 3 itens? Porque são aqueles que a gente acredita que são muito importantes para a escolarização dos estudantes durante a pandemia. Então, a escola está fechada, a escolarização vai acontecer com ferramentas remotas, principalmente. Então, ter um computador em casa, ter internet em casa, pode ser um item importante para que aquela pessoa consiga viabilizar alguma forma de estudo num contexto extremamente complicado para a escolarização, né? E a gente controla uma série de outras variáveis, sexo, raça, idade, escolaridade parental, ocupação parental e uma série de itens socioeconômicos também, e também pelo município que a pessoa reside. E aí o resultado disso é um único resultado aqui que eu achei bem interessante. Veja, aqui entre indivíduos que tem, vou pegar esse exemplo aqui que é o mais chamativo. Se a pessoa tem 2 ou mais computadores no domicílio, quer dizer, tem mais do que um computador, então é mais provável que tenha um computador disponível para aquela pessoa estudar, por exemplo. Em 2019, indivíduos que tinham 2 ou mais computadores tiravam em média 26 pontos a mais no Enem do que quem não tinha computador. Em 2020, essa diferença foi de 33 pontos. Em 2021, de 30,8. Ou seja, em 2020 e 2021, ter computador em casa é mais importante do que foi em 2019. A mesma coisa, quando a gente olha quem tem apenas um computador, que também tem uma associação positiva com desempenho e maior em 2020 do que em 2019. Celular também ter Porque é 1 ou 2 computadores por casa. Sim. Sim. Porque quando os meus meninos dividem computador, eu já tive situação assim, aluno não conseguia ver aula porque dividia o computador com o irmão. Então, por isso que talvez tenha uma diferença tão grande daquele que tem mais de um computador, né? Ter mais de um computador significa que é mais possível que tenha disponibilidade para aquela pessoa, né? A mesma coisa com um celular ou com 2 celulares ou mais, embora não tenha uma diferença estatisticamente significante entre 20 e 21, que tem uma sobreposição desses intervalos aqui de confiança, o que importa é claramente superior a 2019, né? Internet já não tem tanta diferença, a internet em si, e a renda domiciliar per capita também, entre 20 e 19 também não é tão diferente, porque na verdade não é a renda domiciliar per capita em 2020 que estava importando mais, mas era mais a posse desses itens socioeconômicos, né, que pessoas de renda mais alta tendem a ter, mas a gente consegue controlar melhor o efeito do que são esses itens socioeconômicos. Eu vou encerrar então o último slide. Então, só para concluir, retomar alguns resultados, né? Então a gente vê que nessa oferta do ensino superior, a gente vê uma tendência de estagnação, né, da expansão do setor público, que os jovens não têm crescido tanto o acesso deles, e no setor privado é a EAD que tem puxado o acesso e a expansão. Na verdade, a expansão do ensino superior que se observou de 2015 para frente foi puxada integralmente pela educação à distância. A educação presencial, ela praticamente estagnou no Brasil, de modo que hoje, de cada 10 jovens que fazem faculdade, 3 cursam, um pouco mais de 3 jovens cursam graduação inteiramente na modalidade à distância, sobretudo em cursos de formação de professores, né, que é o que está puxando a EAD no Brasil, né. A gente vê então o Enem, que é uma via importante de acesso, tem uma abstenção muito elevada em 2020, né, que aconteceu durante a segunda onda da pandemia, então isso intensificou essa relação entre o nível socioeconômico familiar e o desempenho na prova, né. De modo que itens como computadores, celulares, internet tornaram-se ainda mais importantes para o desempenho, possivelmente como uma resposta do fechamento das escolas que esses jovens estavam matriculados, né, e o que dificulta, né, porque o acesso a esses itens ele é muito desigual na população, de quem tem ou não computador, quem tem internet de banda larga, quem tem mais de um computador, então isso pode estar aprofundando as desigualdades que já existiam no nosso sistema, mas que ficaram mais escancaradas, né, mais à mostra com essas dificuldades todas, né. Então a gente vê que os jovens de camadas mais populares são os mais afetados pela pandemia, né, e isso também se observa pelo fato de eles terem buscado menos o nível superior, ou ter feito menos a prova do Enem depois que a pandemia estourou, então ela, digamos, acelerou um processo
que aí a gente coloca como questão, será que a gente está vivendo uma possível reelitização, né, do Enem, mas não só do Enem, né, uma possível reelitização da educação superior no Brasil como um todo, que está explodindo, né, no Enem. O Enem é um sintoma desse processo, mas talvez seja um desafio mais amplo, que a gente esteja não só caminhando no sentido de não expandir mais política de ação afirmativa ou de construir mais universidades, mas de dar um freio no processo de inclusão que a gente observou, e não apenas por uma vontade, uma ausência de uma política ou outra, mas por um cenário só econômico, político, sanitário, que não teve uma resposta suficientemente adequada do governo até então, e que vai demandar, então, no próximo ano, grandes desafios para a gente. Obrigado, pessoal. E só para fazer o meu jabá também, aqui a gente tem um texto que vai sair com todos esses resultados que eu apresentei. A versão completa vai ser publicada no final do ano, com esse título aí, Impactos da Pandemia na Nossa Graduação, Desigualdade de Participação e Desempenho no Enem. Nesse volume, Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, que é um volume 7 desse caderno que vai sair no final do ano, ele é inteiramente dedicado ao impacto da pandemia na educação. Então esse texto está lá, mas tem outros textos sobre alfabetização, sobre financiamento educacional, sobre respostas das escolas na educação básica. Então convido todo mundo a acompanhar e quem quiser se aprofundar nesse tema. Valeu. Obrigado. Muito obrigada, professora Juliana. Então, agora eu vou passar para a professora Isabela Araújo Moura. Antes disso, antes de passar a palavra, eu vou fazer um resumo do inglês, né? Ela está doutorando em Educação, Políticas Públicas e Gestão da Educação, né, pela Universidade de Brasília. Possui mestrado em Sociologia pela UNB, graduação em Pedagogia pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, graduação em Licenciatura em Ciências Sociais pela UNB, graduação em Ciências Sociais pela UNB. Atualmente é consultora da Unity National Organization e professora substituta do Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Fundo. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Educação e Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação no setor público, políticas educacionais, escola de governo, administração, política pública e serviços públicos. Então, passo a palavra para a Isabela de Araújo Moura. Deixa eu pegar aqui que eu fico mais com você. Bem, gente, a gente aprende na universidade que você tem que ser distante do seu tema. E aqui eu já vou fazer minha meia culpa. Meu tema é a Universidade de Brasília e as formas de ingresso. Meu tema é um tema que é minha paixão. Por quê? Estou na UNB desde 2010, ou seja, são 12 anos, desde 60 anos na UNB, então é um prazer estar aqui nessa comemoração, e é uma comemoração um pouco crítica, um pouco para a gente ver o que a gente pode melhorar, porque eu, pelo menos, acredito, não sei vocês, que essa universidade é muito linda e muito forte, e ela fez muitas coisas nessa pandemia. Então, para essa universidade continuar sendo linda, eu acho que ela precisa ser mais diversa e continuar sendo mais diversa, né? Acho que acreditamos nisso. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. Então, eu coloquei uma foto bem emblemática da UNB, porque além de linda, ela é muito arquitetônica. E essas portas da UNB, às vezes elas estão abertas, às vezes elas estão fechadas. E cada portinha dessa, para mim, é uma forma de ingresso da UNB. Pegaram a minha viagem? Então, acesso ao ensino superior na UNB, pode passar. Temos um acesso mais democrático na UNB? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder para vocês hoje. Eu não sei se eu vou ser perfeita nessa resposta, mas eu vou tentar responder ao longo da apresentação, beleza? Pode passar. Bem, como que eu faço isso, né? Porque eu vim aqui, vocês vão ver um monte de blá 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 do que é o meu Lattes, e eu acho que isso não é importante. Primeiro, é importante que sou apaixonada por objeto de estudo, é um grande viés. Mas sou uma pessoa também que estuda isso desde 2012, eu mexo com os dados quando vocês entram no UNB, quando a gente entra no UNB, a gente responde um questionário. E esse questionário é o questionário do Observatório da Vida Estudantil da UNB. E ele é muito bom. Por quê? Porque ao longo do tempo ele é obrigatório. Então, o meu questionário é bom porque é quase 90% de respostas. Então, eu tenho uma boa visão
dono da UNB e eu mexo com ele desde 2012. Vou te dizer que de 2012 a 2013 o banco era muito sujo, muito difícil de mexer. Então, assim, os dados de 2012, 2013 a gente não mexe muito. Mas de 2014 para frente, é assim, é o sonho de todo pesquisador, que é um banco de dados que tem quase a representação total da sua pesquisa. Então, desde 2012, eu sentei lá com a minha professora Ana Cristina Urta Colares. Ela me ensinou a mexer no banco de dados. Mexo. Cada planilha daquela do Excel, eu não sei o CPF das pessoas, mas eu sei como elas entraram no UNB, o que elas fazem, o que elas comem, onde elas dormem. E com isso, eu fiz um PIBIC, fiz uma dissertação, que é sobre Política Pública de Acesso ao Ensino Superior. Um estudo de caso sobre a utilização do Enem SISU na Universidade de Brasília de 2012 a 2016. Só que, depois vou mostrar para vocês, o SISU só entra em efetivo na UNB, acho que a partir de 2014. Por que eu estudei antes? Porque eu quis comparar, e depois eu vou mostrar para vocês, um pouquinho antes também, mas depois nem aprofundo mais nisso porque não ficou tão relevante. Mas depois disso, eu estava lá no Império com os meus amigos, minha gangue, e a gente estava falando de políticas públicas que implementam desigualdades. E aí o Roberto falou assim, Isa, já parou para pensar que a sua dissertação é uma política, fala de uma política pública, e essa política pública seleciona perfis de alunos diferentes, e ela pode estar implementando desigualdades? Eu falei, não, a UNB não faz isso. Eu amo a UNB não faz isso. Aí eu fui olhar, realmente, acaba que não sei se é de quem é a culpa, mas existe um viés de seleção. E a gente precisa saber disso, e por isso a gente precisa pensar o futuro da UNB, porque estamos comemorando nossos avanços, que mesmo com cortes de gastos sequenciais, a UNB faz muito. Não sei se a palavra é essa, mas faz milagre. Temos aí o Jardim Sequeiro, depois pesquisa sobre isso, é um milagre. Como é que órgãos públicos conseguem fazer muito com tão pouco. E acaba que a gente sabendo disso, a gente tem que analisar e criticar e pensar sobre isso. E aí eu escrevi um capítulo nesse livro e foquei em 2014 a 2016, porque 2012, 2013 o Enem não estava muito. Eu gosto muito do Enem, apesar do Enem estar morrendo para nós. E agora as minhas futuras pesquisas ficar um tempinho sem voltar para a UNB e a minha pesquisa ficou parada, mas agora estou retomando. Então eu parei de 2016 até agora. E eu quero retomar e ver como que está o perfil dos alunos de novo, pegar aqueles bancos de dados, olhar ano a ano. Porque depois eu vou mostrar para vocês, todo ano é diferente. É muito difícil até inclusive comparar, porque as formas de ingresso mudam muito. Então pode passar. Então eu vou contar para vocês a dança das cadeiras, que são os sistemas de ingresso na UNB, que deixa todo mundo doido. Acho que os alunos também, né? Então vamos lá, pode passar. Em 1962 surgiu o vestibular da UNB. Olha tanto que a UNB é antiga. E eu acho que inclusive essa foto é na escola mais antiga de Brasília, que é o Elefante Branco, eu também já dei aula lá. Foi o primeiro vestibular da UNB. Então, só tinha vestibular. Depois, até 1966, só tinha o vestibular, que você vinha fazer a prova e nem entrava, né? Com todo o conhecimento do ensino médio. Em 1996, pensaram assim, acho que a gente pode dividir os conhecimentos das pessoas, dos meninos de ensino médio, parar de torturar eles, deixar eles só pensar em universidade no final, e a gente vai dividir, eles vão entrar com um processo de avaliação seriada. Vamos fazer prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Fizeram em 1996 o Enem. Ou paz. Eu fiz paz na escola. Depois, em 2011, o Enem começou a sofrer uma grande mudança no Brasil. Antes o Enem era só avaliação do ensino médio. Depois ele começou a ter essa pegada do Enem. Antes o povo zoava a prova do Enem. Falava que era só marcar qualquer coisa. As pessoas não levavam o Enem a sério. E o Enem começou a ter esse caráter mais de seleção. Então, em 2011, ele começou a selecionar, por exemplo, e algumas universidades adotar para vagas remanescentes. A UNB, em 2011, começou a aceitar o Enem para vagas remanescentes. E aí você pensa, vaga remanescente é aquela que sobrou dos cursos. Então, não era o brilho para o Enem, era um teste, que a UNB faz testes. Começou a testar o Enem em 2011. A UNB viu que deu certo. Aí, o que a UNB fez? Começou a adotar o SISU em 2014. Aí, o SISU era a dança das cadeiras nas vagas. Caos Os meninos entravam no sistema, o sistema travava, você tinha que escolher o curso da sua vida. O que o menino de ensino médio
que não tem maturidade, nem é obrigado a ter, pensa, eu vou colocar onde eu vou entrar. Então estava tendo muito viés de seleção e abandono dos cursos. Porque eu ponho aquilo que eu acho que eu vou entrar, porque eu estou desesperado para entrar na faculdade, então meu pai e minha mãe não me encheu o saco, ou eu estou na faculdade mesmo. Então o SISU dava esse sentimento. Aos poucos a plataforma foi mudando, foi melhorando. Os adolescentes pra cá, tudo ia acabar com os remédios de aceleração de todo mundo. Porque eles ficavam a noite inteira vendo a nota deles subir e baixar. Eu achava que até cruel, não é? Em 2016, a UNB falou assim, eu estou brincando, não sei se ela pensou, não vou seguir o SISU não, porque deixa meus alunos ansiosos. Eu vou fazer o meu SISU. Vou fazer o SISU e meu. E aí ela começou a fazer isso, por quê? Porque os meninos saíam colocando os cursos e depois ficava mudando de curso e dava mais dor de cabeça. Então lá você podia alterar sua pré-opção de curso, de campus, de tudo. Só que aí, em 2019, como a UNB faz testes, ela testou o Enem, entrou o SISU, né? E aí ela testou o SISU-UNB e 2019 foi o único momento que teve o SISU-UNB. Pode passar. Em 2020, muda a nomenclatura, mas acaba é a mesma coisa, eu acho. É tipo biscoito de bolacha, talvez vocês fiquem na dúvida. É o acesso ao UNB. Agora você entra no site do SESP, você faz, joga a sua nota do Enem e você entra no UNB. Aí o que acontece? Chega o Covid-19, muda o mundo inteiro e a UNB não ia botar muitos candidatos numa sala só para pegar Covid e fazer uma prova. Então a UNB cancelou o vestibular. Em 2021, ele dividiu as vagas, a primeira vez que o Enem vai ter 50% das vagas no UNB. Eu tô doida com a universidade de 2021, porque isso vai mudar muito o perfil dos alunos. De verdade, vai mudar. Porque foi só PAS e Enem, sem vestibular. Agora, que o Covid não acabou, mas né, não tá matando tanto, podemos botar seres humanos numa sala e podemos fazer prova. Então vai ter o vestibular, tem o PAS, e tem acesso ao UNB. Então, tá vendo por que é a dança das cadeiras? Por que é difícil comparar? Porque quando eu for acabar, como é que eu vou fazer? 2021 não tem nem. Então, assim, é diferente, é difícil. E a minha ideia, na minha dissertação, na minha tese do doutorado, se a orientadora deixar, pesquisar, comparar com a UFRJ. Porque na UFRJ, acho que tem mais de 10 anos que é só o Enem. Ela não adota nenhuma outra forma. Então não é que eu quero comparar o UFRJ com o UNB. Eu só quero comparar se o acesso, só um acesso único faz muita diferença ou mantém um padrão, ou se essa variação era a variação que ele falou que o Enem tem, que todo ano muda o perfil, ou se é realmente do acesso. Então eu achei uma ideia boa. Não sei se ela vai deixar. Deixa a professora. E aí, acho que é isso. Vai deixar, né? Vai. Pode passar. Mas do que eu estudei, que eu ainda estou falando do futuro, mas do que eu estudei para não deixar vocês ansiosos nem frustrados. De 2014 a 2016, o que a gente pode dizer da Universidade de Brasília e das formas de acesso? Pode passar. Distribuição dos estudantes por forma de ingresso e sexo. Eu percebi uma leve variação. Eu não vou dizer que é taxado na tábua rasa, mas que o perfil do Enem é mais masculino. E do PAS era mais feminino. O que isso quer dizer? Talvez muita coisa. Passa por isso. Ou vocês querem tirar foto? Tá. Isso depende. Só que aquele gráfico que eu fiz não diz muita coisa, porque tem um negócio que chama seleção de curso, autoseleção. As mulheres não põem medicina, elas põem enfermagem com medo de não passar. As mulheres põem nutrição com medo de não passar para medicina. Aí você vai ver a nota das meninas, passava, é porque ninguém disse para elas que elas iam conseguir passar. E aí o que a gente tem que fazer? Isso é problema do UNB? Não. Mas isso é problema de onde eu estudo, ó, no IFB, ou de onde eu dou aula. No IFB, o que a gente tem que fazer? Falar para as meninas que elas conseguem. A gente tem um projeto Meninas na Ciência, porque as meninas não vão para o curso de exatas. As meninas vão para os cursos de cuidados, que é pedagogia. Aquela que fez pedagogia falou disso, mas você só vê mulher em escola, né? Educação básica. Então as meninas vão para enfermagem, para serviço social. Olha a diferença, gente. Os meninos ficam muito assim, mas você vai lá até hoje. Você conta nos dedos quantas meninas têm engenharia.
E as que tem sofrem bullying ainda, né? Sofre bullying. Quantas professoras de engenharia tem? Quantas professoras nós temos, né? E aí tem esse viés. Então, aquele gráfico, ele mostra alguma coisa, mas isso depende muito do curso e de quem está selecionando esse curso. Pode passar. A distribuição dos estudantes por forma de ingresso e faixa etária, que eu percebi. Os meninos do pai são os meninos que chegaram ao leite que estão no ensino médio. Acabaram de sair do ensino médio e chegaram no UNB. O que esses meninos que chegaram ao leite acontece com a vida deles? Acontece que os meninos do pai são maravilhosos, mas eles são mais novos. E você ser mais novo e fazer faculdade é diferente. Os meninos do Enem são mais velhos. Os meninos do vestibular também são um pouquinho mais velhos, porque acabaram, né, e foram fazer depois. E isso eu comecei a perceber, assim, ao longo desses anos. Pode passar. Distribuição de estudantes por forma de raça e cor. E aí que pega e que era a minha paixão pelo Enem. O pai selecionava mais pessoas brancas. E o vestibular não era uma diferença tão grande, mas o Enem selecionava mais pessoas pardas e negras. E o que isso significa? Nada. Nada. Sozinho, nada. Mas se você junta os outros fatores que eu vou mostrar para vocês, eu comecei a me apaixonar pelo Enem, desculpa. Pode passar. Distribuição de estudantes oriundos de escola pública ou particular por forma de ingresso. Os meninos do Enem vinham mais de escola pública. E desculpa, mas eu acho que a universidade pública é para os meus meninos. Eu sou professora de escola pública. Segunda e terça eu dou aula para o ensino médio. Sexta eu dou aula para o ensino superior. É para os meus meninos, desculpa. Tem que ter mais de escola pública na UNB. É feito para eles também. Também, né? Não só, mas para eles. Então, o PAS, muita gente de escola particular. Pode passar. Vestibular é parecido com o PAS. E aí, como não somos ninguém sozinhos, durante a minha dissertação, descobri uma estatística da UNB. A menina fez um índice, que é indicador socioeconômico, a partir daquele questionário que eu falei para vocês, que a gente tem a base. Com esse questionário, ela criou esse indicador. Por quê? Eu estava olhando só salário e estava dando problema. Salário e renda, até porque salário tem que trazer essa inflação dos trem. A renda, olhar sozinha não estava sendo um bom indicador. Então a gente fez esse indicador, se possuía computador, se possuía geladeira, se possuía... Aí vários itens assim, para saber, é como se fosse... Sim, vários itens socioeconômicos desse questionário que a gente tem. E que tem até hoje, vamos entrar. Então a gente fez esse índice, que vai de 0 a 100. Os alunos do Enem tendem a ter esse índice mais baixo. Ou seja, eles têm uma renda e uma situação socioeconômica menor que os alunos do PAS e do vestibular. Pode passar. E a distribuição de estudantes respondentes que realizam curso preparatório por forma de ingresso. E o Enem Sisu, de novo, nesses anos, foi mostrando que os meninos do Enem Sisu faziam um pouco menos de curso pré-vestibular. E aí você junta com o fator de raça que eu falei, com o fator de gênero, com o fator de idade, não vai fazer um quebra-cabeça do perfil que a gente está selecionando? Pode passar. Distribuição de estudantes respondentes com acesso a curso de línguas por forma de ingresso. Vestibular da UNB e o PAS, você tem que saber inglês ou espanhol. Então faz diferença no seu nota, você saber. Faz diferença você fazer cursinho, faz diferença você fazer preparatório, a prova para entrar para a UNB. E faz diferença você fazer idiomas. E acaba que os meninos do Enem Sisu têm um pouco menos, não vamos dizer que é uma diferença gritante, mas tem um pouco menos de porcentagem de pessoas que fazem curso de línguas. Pode passar. Aí, distribuição de estudantes respondentes por forma de ingresso e moradia. Gente, aí que tá. Quem mora com pai e mãe sabe a beleza que é não ter que se preocupar em fazer supermercado, em cuidar de casa. Se o chuveiro queimar, você não tem que trocar seu chuveiro. Só mãe que troca. Os meninos do Enem não, eles moram mais sozinhos em pensão. Eles têm outra realidade acadêmica. Quando você está na universidade, você se preocupa só em estudar, é diferente. Os meninos do pai, lembra que eu falei que eles tiram leite? Moram mais com a mãe. Não estou criticando. Se eu pudesse morar com a minha mãe, eu me levava café na cama pra mim. Não dá. Então, assim, os
meninas do pais moram mais com os pais. E isso facilita muito sua vida acadêmica. Né? Você só se preocupa mais em estudar. Se você tiver uma família na CNTP, né? Temperatura tudo normal. Se sua família não for muito louca, né? Não sabe de cada um, mas pode passar. Então, depois disso tudo que eu disse pra vocês também estão apaixonados pelo Enem? Eu, assim, quero dizer, então, temos um acesso mais democrático no UNB? Aí eu quero responder para vocês que... Pode passar. Depende. Olha tanto de variáveis que eu mostrei para vocês. A gente tem a dança das cadeiras na seleção. A gente tem a dança do Enem, que eu nem sei se o Enem vai ser tão mais democrático depois dessa pandemia, que todo mundo ficou em casa ou pirou, ou dificultou muito a vida, o acesso ao estudo e tudo mais. Então, é muito difícil eu avaliar durante todos esses anos e falar que a universidade não foi mais democrática. Claro que ela foi. Aí, essas análises que eu fiz para vocês, eu fiquei na dúvida e falei assim, será que isso é só uma variável do... Será que o Enem é legal mesmo? Deixa eu tirar o sistema de cotas. Aí, daquela análise, para tirar a prova, eu tirei o sistema de cotas. E avaliei. O Enem ainda fazia diferença no perfil dos alunos, mesmo sem o sistema de cotas. Eu avaliei só no sistema universal, o Enem. Só que o Enem sem o sistema de cotas não é nada. A diferença do Enem é o sistema de cotas. Então, assim, precisamos pensar numa universidade que talvez valorize outras formas de ingresso. Aí, como que aconteceu assim? Os meus alunos estão pirando também. O PAS vai aceitar que você que terminou o ensino médio se inscreva e faça as provas. Aí os meus alunos chegaram e disseram, professora, eu não vou passar mais, porque eu vou concorrer com uma pessoa que está estudando há anos. Vai, você está com a cabeça fresca. Você está aqui comigo, todo dia, é diferente. Você vai passar e você também tem cota para neles, você também tem cota para a escola pública, você vai passar, vai dar certo. Então, assim, o pai está mudando de novo. Aí, naquela dança das cadeiras, muda de novo a minha análise. Eu não posso falar que todo ano foi igual, eu não posso falar que a UNB foi mais ou menos, porque o menino que entrou em 2016 pode estar hoje ainda na UNB, tomara que ele tenha se formado, mas ele pode estar na UNB ainda. Então, assim, acredito que o sistema de cotas é a principal diferença para a universidade democrática e o Enemzinho, se o Enem não lascar tudo com essa pandemia. Bem, gente, pode passar aí para o último. Tá, e quem sou eu? Sou professora do Instituto Federal de Brasília de Sociologia, aí chega lá e eu faço um monte de arte com meus alunos, porque eu quero ver eles na UNB. Uma das maiores alegrias foi ser aluno da UNB. Eu também não tinha muita opção, porque ou eu fazia UNB, ou eu fazia UNB, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Isabela, uma ótima apresentação. Então, agora vamos passar para as perguntas e comentários. Quem tiver... Meu nome é Marina, sou da Sociologia também. Minha pergunta é para a Isabela. Assim, foi possível perceber durante o seu trabalho se essa questão do Enem, ele para o Brasil todo influencia também em relação ao PAS e ao vestibular, né? Porque quando você estuda também o PAS e o vestibular, é totalmente voltado para o ingresso dentro da UNB. Agora o Enem, ele traz essa diversidade, essas pessoas de outros lugares do país. Eu queria saber um pouco mais sobre isso dentro da sua pesquisa. Responde agora ou espera mais perguntas? Pode responder. Pode responder. Então, menina, é porque eu não falei. Eu comecei a pesquisar lá no meu PIBIC em 2012. Eu queria saber por que tinha tanto aluno imigrante no UNB, de outros estados. E eu ficava, gente, esses meninos moram em república. Como eles comem? Onde eles vivem? Como que é? Vocês estão falando que eu repórter. E aí eu comecei a querer pesquisar a migração para a UNB. E aí, da migração para a UNB virou isso tudo que eu sei. Então, sim, os meninos do Enem são mais de fora. Só que aí, dança das cadeiras. Agora a UNB, você só se inscreve na UNB se você entrar no site do SESP. O que antes acontecia? No SISU, eu via lá, ó, o UNB, olha, eu posso entrar no UNB com o SISU. O que é o UNB mesmo? Aí o menino ia lá, pesquisava e
tempinho. Assim, se o pai e a mãe deixassem, né? Agora não, agora você tem que saber que você quer a UNB. Você tem que saber que a UNB abre edital naquele dia, você tem que estar ligado nisso. Então tem uma grande diferença do SISU para o sistema de ingresso da UNB, porque o menino tem que estar ligado na UNB. Então eu acho que a migração deve ter diminuído. Quero descobrir isso no meu doutorado. Eu entrei pelo PAS, só que eu morava em Minas. Aí eu não fiz a primeira etapa, eu só fiz a segunda e a terceira, aí eu consegui passar, não passei pelo Enem. Mas assim, foi realmente uma correria, porque a minha escola tem que ser inscrita, e aí uma escola de outro estado, eles se ligam mais. Eu morava perto do estado de São Paulo. Então você aprendia as obras do pai no ensino médio? Não aprendia, Não, você é porque sozinha. meus pais, meu pai mora aqui, mas minha mãe morava em Minas. E aí eu falei, quero UNB. Aí eu tinha que ir atrás por mim mesma pra estudar, e ainda assim, não foi a melhor nota, mas assim, com o segundo e com o terceiro eu consegui. Agora também tem essa questão, né, que se você não fizer o segundo ano, você não passa. Agora se você fizer o primeiro e o terceiro, ou o segundo e o terceiro, você passa. Enfim. Mas agora acabou. As escolas que eles estão falando, as escolas não precisam mais fazer essa homologação. Acabou. Acabou. Pois é, incrível, porque olha, o que me impediu de fazer no primeiro ano foi que a diretora da minha escola se colou nos prazos, assim, e aí eu não consegui. Pois é. Então, para entrar pelo PAS, você tem que estar muito ligado no processo da UNB. Ou seja, PAS é mais pessoas daqui de perto, de Brasília. O Enem não, o Enem vai para o mundão. E quando era o SISU, era o mundão mesmo. Exatamente. Porque, pô, que universidade é essa que talvez minha nota vai que cola? Aí a pessoa colocava. Enfim. Ainda bem que tem várias formas, as coisas estão mudando. Né? Muito bom. Vamos para uma outra pergunta. Pode Por favor, ficar. não, Luísa, por favor. Eu consigo? Aquela nem levanta. Tá cansada. Eu queria parabenizar vocês, né, pelas exposições excelentes, tão instigantes. E eu tinha uma pergunta para cada um. Então, primeiro para o Adriano, assim, muito interessante nessa questão econômica e de permanência na universidade, no ensino superior, né, que a gente vê que elas andam, não tem como, né, você não consegue comer, não tem como você pensar em estudar. A gente tem estudos aqui também que endossam isso, né, por exemplo, tem estudos sobre as licenciaturas que mostram que a maior evasão é com homens e do curso noturno, né, as maiores taxas de evasão, e a justificativa é porque eles têm que trabalhar, né. E ainda tem essa questão mesmo de gênero, porque as meninas, a mãe ainda, os pais ainda podem segurar mais a família, né, para não trabalhar, mas os meninos não, né. Então as taxas de evasão realmente são maiores, dependendo, né, tem a questão da classe econômica, mas aqui os estudos daqui mostraram uma questão de gênero também. Enfim, mas a minha pergunta é, o que você vê para o futuro, assim, de solução para política pública que dê conta de ajudar a remediar, talvez ampliação, né, dos programas de permanência, não sei, mas em que linha que você apontaria uma solução para essa questão, porque por mais que a gente acredite que tudo vai melhorar, é uma questão de tempo também, parece que não vai ser tão fácil, né? Essa é uma pergunta para o Adriano. Então, assim, em que sentido que vai a sua solução? E para a Isabela, eu queria falar isso, assim, que é realmente essa questão do tipo de acesso, né? É bem interessante, mas não sei se é o acesso que é democrático, porque as cotas continuam, né? Então, assim, seja PAS, vestibular ou Enem, 50% vão entrar, mas eu entendo o seu ponto do perfil ser diferente, porque o PAS é mais exigente e seriado, e mais exigente porque tem as obras, né? E o que os professores das escolas públicas falam pra gente é que, no geral, eles preferem incentivar os alunos a fazerem o Enem do que o PAS, porque o PAS tem a série de obras para ler,
e isso para eles é um problema a mais, né? Então eles acham que é mais fácil preparar o aluno para o Enem do que preparar o aluno para o PAS. Então isso é uma coisa importante, mas a gente está tentando reformular, nessa reformulação do PAS que a gente está cuidando agora, dentro da nossa diretoria, a gente está tentando trabalhar ao máximo com as escolas públicas. Tentando alinhar muito com o currículo em movimento para ver se a gente melhora o incentivo dos professores das escolas públicas ao PAS, né? Porque outros estudos internos que a gente mostra que os alunos que ingressam pelo PAS, eles têm uma taxa de permanência muito mais alta. Mas aí agora a gente já não sabe se é uma questão econômica ou uma questão de perfil, enfim, né? São muitas questões. Mas a minha pergunta para você é nesse sentido também, assim, considerando que você tem visto, né? Se você apontaria também alguma forma, porque isso, o PAS é um programa muito bem avaliado, né? Muito interessante, porque junto com a avaliação vem as obras, vem todo o potencial de pensamento crítico e criativo dos alunos, né? Eles têm obras e é uma prova com muito mais qualidade, porque o aluno tem um repertório para estudar, não é uma prova vazia, né? Então, minha pergunta é nesse sentido, assim, se você pudesse dar uma sugestão de como tornar o PAS um programa mais amplo, né? Porque, assim, não sei se é que é possível, dadas as características do PAS, né? Mas só para falar também que a gente está nesse programa de voltar a trabalhar muito forte com o PAS dentro das escolas públicas, principalmente no novo ensino médio. Os professores estão gostando muito, porque dadas as características do novo ensino médio e da BNCC, que você tem os conteúdos não são mais divididos por série, as escolas têm, eu acho que vai ser um alinhamento interessante fazer essa parceria, mas eu queria te ouvir. Quero ouvir as soluções de vocês. Professora, excelentes apontamentos. Vamos lá, o que eu vejo para o futuro? Fazer um exercício de futurologia aqui. Que é da área de sociologia da educação, dizem que a sociologia é ótima em prever o passado, né? Assim, explicar as coisas que já aconteceram, né? E tudo. Vamos lá. Eu acho que a gente tem várias agendas para reconstruir de políticas públicas, né? Uma primeira agenda é que ela é muito além da educação. A gente tem uma questão econômica gravíssima no país, né? Que é, na minha opinião, um teto, né? No sentido de que é difícil você pensar em melhorar a qualidade da educação, em frequência escolar, com fome batendo na porta, né? Com desemprego, subemprego, né? Informalidade. Então, acho que uma política de combate à pobreza que precisam ser redesenhadas, né? Porque a gente tem hoje é muito insuficiente. Geração de mais emprego, de renda, acho que é fundamental, né? A gente viu o quão elevado está o desemprego juvenil, mas também das famílias de modo geral, a qualidade do trabalho piorou muito no Brasil, né? Acho que essa agenda é importante porque ela dá as condições de base, né, para a gente conseguir pensar no melhor da qualidade educacional. Eu acho que a gente tem, nas universidades, um ponto importante. Completamos neste ano 10 anos da lei de cotas, né? Da lei federal de cotas, lei 2711, que eu acredito que uma boa parte dos impactos, das mudanças que a Isabela descreveu também se decorrem dessa política, né? Essa mudança que se observou em 2014, 15 e 16, né? Independentemente da forma de ingresso, né? Acho que tem muito também tributário, né? Da política de cotas, né? A gente vê, por exemplo, nos seus dados, né, Isabela, que tem estudantes que são do Enem tendem a morar mais sozinhos, ou tem a questão de cor, raça, mas quando a gente compara nessas curtas séries históricas, 14, 15, 16, a gente vê que vai mudando, né? Vai melhorando um pouco, né? E a UNB, de fato, foi uma universidade que foi muito afetada pela lei de cotas no Brasil, né? Porque a universidade, ela era a mais elitizada em termos de renda per capita do Brasil, né? Por causa da renda per capita de Brasília, que também é a maior, então, entre todos os estados, né? Então, eu acho que a gente tem o dever de manter a lei de cotas, que completou 10 anos esse ano. Ela passaria por uma revisão, não passou, porque não tinha clima político para isso,
Mas eu acredito que o Congresso no ano que vem vai com certeza pautar uma revisão da lei, e aí, para qual caminho que a gente vai seguir, vai ser uma grande disputa política, né? Acho que terminar com a lei de cotas, acabar com a lei de cotas, não é nem um pouco desejado, mas eu não acho que seja muito possível, acho difícil. Agora, o que eu acho que está em jogo é a adoção de critérios étnico-raciais. Acho que isso vai ser frontalmente atacado no ano que vem, porque é uma agenda ideológica muito forte do governo atual, que tem uma bancada forte no Congresso, e o critério racial foi fundamental para garantir inclusão e representatividade, né, de estudantes negros e indígenas nas universidades, e também os mais pobres, né? Então, a questão de manutenção das cotas, acho fundamental. Segundo, a gente tem uma dificuldade na educação básica, né, um desafio histórico de qualidade da educação básica que foi aprofundado. Acho que já tem um esforço grande de ser feito pelo governo federal, articulado com o sistema de ensino, né, de recuperar as aprendizagens perdidas, né, e de pensar urgentemente políticas de qualificação da educação básica, porque a gente está batendo num teto também, a gente tem um limite de inclusão que a gente consegue na universidade, né, que eu acho que a gente está chegando um pouco, a gente, de certa forma, chegou um pouco nisso, assim, tivemos uma grandíssima inclusão. Eu não acho que a gente consiga incluir muito mais só abrindo mais vaga para a universidade ou apenas dedicando mais vagas para as cotas. Eu acho que a gente tem que pensar na possibilidade desses jovens saírem mais preparados do ensino médio, porque jovens que estão mais preparadas têm expectativas mais elevadas, né, têm planos de futuro mais longevos, né, e se sentem mais preparados para competir, né. A gente tem um processo de autoexclusão muito forte, né, entre quem sai da educação básica, e isso deriva de todas essas dificuldades que vão se acumulando na trajetória escolar, que vão chegando no final do ensino médio com jovens muito bem preparados, que já têm incorporado em si aquilo que eu chamo na minha tese do ofício de vestibulando, né, e outros que estão totalmente alheios a isso, que vão descobrir o que é cota, o que é SISU, que é quando sai do ensino médio. Falando isso, eu fiz uma pesquisa de campo aqui no DF, né, no meu trabalho de doutorado, que é uma parte quântica, uma parte quadra, e a parte quadra foi em cursinhos populares do DF, e o despreparo que os jovens alegam das suas perspectivas de estudo e trabalho pós-ensino médio é muito pronunciado. Terceiro ponto, para concluir, eu acho que a gente tem também um desafio grande de recompor o orçamento público educacional, né? Porque a gente tem um orçamento que ele foi destruído, né? Ele foi, na verdade, terceirizado, né, para fora da ação do governo, né? Com o crescimento do que se chamou de orçamento secreto, né? Que não é só porque ele não é transparente, ele também engoliu uma parte maior do orçamento. O Brasil tinha, em média, 6% do orçamento era executado por emendas parlamentares, passou para 25%, né? Sem critério, sem transparência, então foi minguando o orçamento do executivo, né? E esse orçamento é fundamental para a gente pensar qualquer tipo de expansão de universidade, no período noturno, que seja, qualquer tipo de política de assistência e permanência estudantil depende diretamente dessas verbas, que são as primeiras que são cortadas, porque não é despesa obrigatória, né? Primeira coisa que corta é papel higiênico. Vai embora, papel, eu nunca vi papel higiênico na universidade, nem se existe papel higiênico na universidade, né? Papel higiênico nunca tem, mas tem muita coisa muito mais grave que papel higiênico que também são cortadas, né? Isso é mais difícil de recuperar, né? Que papel você está fazendo na bolsa. Agora, auxílio para moradia é muito mais caro, né? Eu acho que esses são os desafios, a agenda que a gente tem, né? Ai, vamos lá. Pergunta muito difícil, muito instigadora. Por quê? Eu não quero falar mal dos lugares, fica claro. Mas eu dei aula 3 anos na Secretaria de Educação. Ponto. Eu dou aula 2 anos no IFB. Ponto 2. A Secretaria de Educação, infelizmente, eu já escutei a seguinte frase, porque lá eu sempre sou considerada a professora unicórnio. Por quê? Porque eu acredito no paz. Eu dou aula do paz. Eu acredito que os meninos vão passar. Vocês acreditam? Sim. E eu já ouvi assim, uma frase. Eu não dou obra do paz, porque os nossos meninos não vão ser nem caixa de supermercado. Então, assim, a gente não pode agredir fisicamente a pessoa, mas vocês pensam que eu xinguei essa pessoa. E eu sou sempre, isso numa realidade de uma escola que tem menos verbas, tá? Numa escola que tem mais verba. Eu e a dele, maravilhoso. Não puxando saco, mas eu gosto de trabalhar lá. Os meus meninos fazem trabalho de projeto integrado, que é o PIN. Eles engolem a obra do Paz. Eles engolem. Esses meninos fazem vídeo mais legal da obra do Paz que a obra do Paz.
Você precisa ver os podcasts que os meus alunos fazem. Escola pública de altíssima qualidade, que os meninos entram por sorteio. Então, assim, a diferença da qualidade do ensino faz muita diferença, a diferença do estímulo dos professores. Se eu falar um trem desse no IFB, os professores vão me bater, porque eu não vou dar aula do PAIS. Se eu não dou aula do PAIS, os professores juntos e no estacionamento me batem. Agora, na Secretaria de Educação, é o que acontece. Aí você falando, eu pensando, como estimular os professores da Secretaria de Educação que estão cansados, que não tem tanta verba, que lidam com um índice de criminalidade na sala de aula muito maior que no IFB. Eu já dei aula para aluno armado. No IFB nunca isso aconteceu. Tem um viés de seleção também. Então, assim, são realidades muito diferentes da Secretaria de Educação do IFB. E aí eu pensando, eu estou há 2 anos no IFB. Eu já trouxe os meus alunos convidados pelo UNB, e a gente já veio visitar o Jardim de Sequeira, o professor Júlio Pastor fez uma oficina de fotografia para os meus alunos do IFB. Os meus alunos conhecem a UNB. Se você conhece, você quer entrar. Se você quer entrar, você vê essa universidade, você vê os olhos dos meus alunos brilhando. Eu dei aula de 3 anos durante a Secretaria de Educação. Eu nunca consegui fazer esse diálogo Secretaria de Educação, universidade, para trazer os meus meninos para cá. Gente, de verdade, às vezes fazer um passeio na UNB faz diferença. Então, o que eu estava pensando? Semeadores. A gente tem um monte de menino que faz estágio da UNB na Secretaria de Educação. Eu fiz curso de programação com os meninos aqui da computação da UNB na Secretaria de Educação, porque eles fizeram com os professores. Então, talvez fazer pequenos semeadores, de levar para a Secretaria de Educação esse fôlego da universidade, essa unicornidade de trazer os meninos para a universidade, porque senão fica só 3 ou 4 professores esperançosos, lutando contra a maré de um sistema que está muito cansado, que está exausto, que não tem tanta verba, que não chega às coisas igual chega. Aí você vê a diferença, são 2 escolas públicas que eu dei aula. Olha a diferença, gente. Os meus meninos do IFB, eles, assim, eu fico até emocionada porque eles são muito inteligentes, eles são muito esforçados, o sonho deles é entrar aqui. Então, é outra visão de mundo, porque olha os professores que eles têm lá. Agora, olha os professores que, não, você vai ser caixa de supermercado, eu não vou dar o Enem porque dá trabalho, eu não vou dar aula do PAIS porque dá trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar a aula. Então, assim, vamos conversar mais a universidade com a Secretaria de Educação. Eu acho que é esse o ponto. E levar, porque já é um programa que acontece, já tem estágio da UNB na Secretaria de Educação. Então, já fazer um negócio que acontece levando, por exemplo, obras do PAIS, fomentando para o PAIS ficar mais para a escola pública. Acho que essa seria uma boa solução, que não gastaria esse dinheiro, talvez não esse dinheiro, mas que gastaria esforço de conversar, seria talvez uma boa solução. Mas assim, o ideal seria que, a UNB cada vez mais tivesse perto, essas meninas da Secretaria. Que cheio de meninas da Secretaria da Educação. Tem vários programas sendo. Para trazer eles. Sim. Porque quando você vê a universidade, você pensa que você pode entrar, porque os meninos não estavam nem pensando sobre isso. Só na semana universitária a gente trouxe 80 alunos. Então, assim, mas agora a gente vai diversificar as ações para não ser só na semana universitária. Na SPPC a UNB foi buscar a gente, porque roubaram os fios dos nossos ônibus e a gente está sem ônibus no IFB. A UNB foi buscar a gente lá no IFB, se não fosse a UNB buscar, a gente não tinha vindo para a UNB. Então, olha a diferença. Mas é porque a UNB só não foi buscar a Secretaria de Educação. Foi também. Foi, mas eles estavam de férias. Aí, mas assim, a gente chamou a secretária aqui, mas aí como era férias, foi uma coisa mais voluntária do que... Aí são os professores unicórnio que resolveram você acredita que é meus meninos na UNB, é outra coisa. Agora, só falar que as cotas da UNB, a gente tem 50% de cotas para a escola pública. Né? Sim. E eu falo um negócio das formas de ingresso, porque ao longo do tempo também, o sistema de cotas não foi de um dia para a noite, não foi total de vagas de um dia para foi aos poucos. Então, aos poucos foi sobre o sistema de cotas, e por isso que realmente eu tirei esse sistema de cotas para ver se vai nem fazer diferença. E aí, na idade faz diferença, na raça brasileira. E também teve um fenômeno maravilhoso, que era assim: esse questionário você responde, você é obrigado a responder. Vocês acreditam que o número de pessoas que respondiam o questionário aumentou, que não respondiam o questionário aumentou? E em relação à raça,
ao mesmo tempo que o número de brancos diminuiu quase o mesmo valor. Ah, que loucura. Eu não posso dizer que as pessoas brancas deixaram de responder sobre a raça, mas eu posso dizer que eles não são obrigados a responder. Né? Stefan, né? Professor. Não, era só uma adendo, assim, porque eu fiquei pensando dentro disso da Secretaria de Educação. Eu acho que tem um impasse ou algo muito grande acontecendo, que é o fato de os professores, eles estão num momento de precarização, né? Os professores são contrato temporário, que dentro da própria escola limita que esses professores possam fazer algum tipo de atitude. Principalmente eu fiz o estágio agora semestre passado, um amigo da sociologia, às vezes existe essa vontade e tudo mais, mas ele é só o temporário. Ele tem todos os deveres de um servidor público, só que, assim, nenhum tipo de privilégio, muito pelo contrário. Então é um tratamento diferente, o que acaba por limitar. Então, desse outro lado, eu acho que isso também me lembra muito do trabalho do Adriano, é pensar na questão de implementação de políticas públicas, de número de vagas para professores, porque o nosso ensino básico, o ensino público, está cada dia mais precarizado. E é muito difícil você querer pensar em mudar, implementar, trazer os adolescentes, trazer as pessoas para o ensino superior, quando não existe essa perspectiva de futuro, né? Eu estou no final da graduação e eu acho que esse é um sentimento coletivo de outros colegas também, nesse momento. Então, existe, eu acho, e dentro de mim também existe essa vontade. Entretanto, as coisas práticas e o próprio Estado, o governo do Distrito Federal, ele está assim, sendo repetitivo maior a cada governo, a cada ano, e que, infelizmente, ele dribla, assim, né? Acaba por questionar nossos sonhos e vontades de realizar. Não, você vai realizar. Eu consegui Se me permite a provocação, ao mesmo tempo é curioso que aparentemente está todo mundo muito satisfeito com o governo, afinal ele foi reeleito, né, no primeiro turno com esse percentual de votos. É uma coisa, outra coisa a ser estudada. Outra coisa a ser estudada. Mas obrigado, quero agradecer, né, ao Adriano e a Isabela por terem aceitado o convite, pelas ótimas exposições. A pergunta que eu tinha para a Isabela já foi roubada pela Luísa, que é exatamente essa, né, as suas ideias. Mas para o Adriano, você já levantou, né, um outro texto que você escreveu recentemente, né, uma ideia que você colocou os motivos, né, dessa queda brutal na participação no Enem, né, o fato de terem diminuído a quantidade de isenções, etc. Mas queria saber se você tem hipóteses, porque na queda de matrículas, no dado que você apresentou, inclusive tinha queda nas universidades públicas, né? Em tese, a queda no Enem, apesar de ser vertiginosa, ela não precisaria significar a queda nos matrículas, porque ainda tem mais pessoas interessadas em fazer do que há vagas disponíveis, né? Então, é curioso, claro, uma parte pode ser a migração, como acho que você já salientou, né, para o ensino EAD, mas dado que o percentual de educação superior EAD em escola pública é muito baixo comparativamente em relação à oferta presencial e ao ensino privado, EAD, queria saber se você tem alguma hipótese mais concreta da queda, inclusive, né, número de matrículas na educação pública, que afinal, né, ela é gratuita no que diz respeito à cobrança, né, pelo menos de matrícula. Ela não é gratuita de fato porque há outras despesas envolvidas, né, mas é uma despesa menor em tese do que a despesa do ensino privado. Então, só saber se você tem alguma hipótese a esse respeito. Obrigado, novamente. Vou responder rapidamente, depois tem uma outra moça em cima, né, que pediu a palavra. Sim, de fato, é um fenômeno à parte, né, a queda do acesso às públicas. Eu não tenho uma resposta assim, que eu derivada de um estudo específico, mas pelo que eu tenho percebido pelos dados, né, ela é muito recente, né, essa queda no acesso às universidades públicas. Mas o recorte que eu mostrei aqui é específico para jovens de 16 a 19 anos, né? Então, na verdade, a gente pode ter um processo mais de envelhecimento do perfil também, tá? Não houve uma queda no número de vagas ofertadas pelas públicas, isso não, né? O que a gente tem visto foi uma estagnação, né? Assim, a gente tinha um processo grande de expansão lá do Reúne, né? Que foi o grande promotor dessa expansão. E depois ele vai perdendo fôlego, né? O governo já não investe mais no anunciar mais novas universidades, né? Foi indo mais lentamente na expansão. Então, de 2017, 2018 para frente, a gente estagnou.
A gente não vê uma queda tão marcante no público geral, tá? Para além desses jovens. Agora, o que pode estar acontecendo, se tiver uma queda mais expressiva, que eu não tenho como te quantificar agora, acredito que tem muito mais relação com ociosidade de vagas, né? Vagas não ocupadas, né? E como é evidente que a demanda pelo ensino superior ainda é maior do que a oferta, né? Mas é muito menos maior, é ótimo, é muito menor do que era antigamente, né? E a gente tem um problema grave na educação superior de modo geral, né? E o SISU de fato aprofundou esse problema, né? É um diagnóstico que tem sido visto em várias universidades, que aumentou muito, né? Não apenas a evasão que acontece depois, mais tarde, né? Mas a não ocupação de vagas, né? Vagas ociosas, vagas que não são preenchidas, né? Então, talvez nesse cenário que a gente tenha, sabendo que esse ensino superior é muito segmentado, está muito disperso pelo país, é bem possível que com essa queda de demanda a gente não consiga de fato ocupar todas essas vagas, e também porque a possibilidade de cursar uma graduação é mais difícil. Se não tem uma bolsa na moradia, se não tem um auxílio permanência, se você tem que fazer uma migração no momento que está mais difícil de você ter renda da família ou de trabalho do jovem para poder se sustentar, né? Mas eu acho que a tendência que a gente pode cravar mais fortemente ainda, Stefan, é estagnação. Né? Não cresceu mais, né? Não tem uma de queda forte. A queda ela é do setor privado presencial em razão da expansão do EAD que está substituindo, né? A gente tem eu escrevi muito, né, no meu trabalho sobre o que eu estou chamando do fim do segundo ciclo de expansão, né? O segundo ciclo seria esse que começa nos anos 90 e termina. Mas não é só um fim, né? É também uma reconfiguração, né? A gente tem um outro ensino superior agora, né? Que tem aí, acho que muita coisa que a gente não compreendeu ainda de como é que a gente vai conseguir repensar uma expansão do ensino superior em um contexto que não é mais anos 90 nem anos 2000, né? É outro momento histórico. Qual vai ser o ensino superior que vai responder a esse momento, né? É isso. Eu participo dos Ciências Sociais das escolas, eu atuei numa escola em Planaltina, no Estado dos Querubins. E quando a gente estava lá, os alunos eles têm vontade de vir para a UNB, mas eles não sabem como funciona. Eles não sabem. Um rapaz chegou em mim e falou bem assim, mas me explica um pouco como é que é, porque eu não sei se meus pais têm como pagar a UNB, é muito caro. É muito comum, mas eu não esperava, porque eu sou aluno de escola pública, mas a minha escola tinha um convênio com a universidade. Eu, quando era da escola, eu vim umas 3, 4 vezes na universidade. Então, eu sempre quis vir pra cá. Isso foi diferencial pra você? Muito. Eu não sabia, de fato, como funcionava pra eu chegar. Mas eu sabia que existia, que eu queria vir. E eles não têm a noção de como funciona. Eles sabem que existem, eles querem, mas eles não sabem como funciona. A gente ia pra lá, era assim, eles nem queriam saber da aula. Eles queriam fazer tantas perguntas de como vir, como era aqui, sabe? Eu acho que era tipo, ela tá aqui, vamos perguntar, ela é de lá. E eu tenho um outro contato nesse semestre que eu tô fazendo estágio obrigatório, e eu tô no EJA. Tô fazendo no EJA. E lá já é bem diferente. Lá não existe a perspectiva de uma universidade. E não só uma universidade pública, a universidade. E quando eu decidi fazer no EJA, eu pensei que eu ia encontrar gente muito mais velha, mas não. As pessoas que estão no EJA, elas têm 20 anos, elas têm 22 anos. Existem pessoas mais velhas, é claro, mas tem muita gente que tem mais ou menos a minha idade, que provavelmente estaria terminando a escola agora, mas não está no primeiro ano do EJA, e não existe essa possibilidade. Quando a gente fala que a gente é da Universidade de Brasília, eles olham pra gente como se nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo. Tipo assim, nossa, se você passou na UNB, então você é muito inteligente. Assim, é uma realidade como se eles não conseguissem alcançar, sabe? Às vezes enrola um papo lá, a gente fala com os alunos do terceiro ano sobre universidade. Não existe a possibilidade, não existe. Muitos nunca fizeram o Enem, não sabem como funciona o Enem. Tinha um rapaz lá que ele tem 20 anos, ele tirou uma nota 700 e pouco no Enem, e a gente fala explicando pra ele como funciona o acesso ao Enem, porque ele não sabia também. Assim, ele tava perdido, ele fez a prova, saiu a nota e era isso que ele tinha. Ele não sabe como funciona o ProUni. E eu acho que, não sei se falta dos professores, eu não sei o que acontece, né?
também eu penso que tá tão adoecido, né, a profissão, que talvez eles, não sei, se não explica, se talvez os alunos não questionem eles sobre isso, mas quando a gente está lá, eles se abrem todo, sabe? E cheios de perguntas, na educação básica, né, no ensino regular, na verdade. No EJA já é bem mais complicado. E eu sempre fico comparando, assim, a minha primeira experiência em sala de aula, então tudo que eu vejo é como se fosse mágico. E eu sempre comparo os meninos que estão no primeiro ano de dia e os do EJA. É muito diferente. E na verdade também é muito triste, sabe? Muito triste saber que eles querem, mas eles não sabem como chegar. Ou então eles nem têm a possibilidade de vir. Eles não acreditam que eles podem estar aqui, né? É igual você falou, que você motiva suas alunas meninas a falar, não, vocês também conseguem entrar. Eu acho que eles estão precisando disso, sabe? Vocês também podem entrar. E não só aqui, né? Em qualquer universidade. Mas assim, para pra pensar. Existe um projeto. A gente não pode falar que existe uma pessoa que fica fazendo assim com as outras, mas é interessante para algumas partes da sociedade que essas pessoas achem que elas não conseguem. Né? Porque tem essas mesmas pessoas, quando tem pessoas diferenciadas no aeroporto, falam assim, essas pessoas não deveriam estar aqui, esse não é o lugar delas. Então tem muita gente que fala assim, esse pessoal não deveria estar no RB. Então é triste, eu tô arrepiada, porque, cara, a gente parece que a gente lutando contra a maré e é um convite, assim, de todos lutarmos para trazer mais pessoas da escola pública pra cá. Eu doutrino meus alunos pra vir com a gente. Claro, você fala assim, tá todo mundo pra beijo namorar, não quer saber se beijando na boca e se é chifrado ou não, vai todo mundo só pra beijo, porque você não vai passar raiva. Porque a semana toda chorando porque foi chifrado. Aí eu fico, foca no paz, foca no Enem, para com essas coisas, vamos, eu quero ver vocês na universidade. E eu falo pra eles, gente, quando chega os vídeos e fala assim, ai professora, eu quero fazer sociologia, porque você parece tão feliz. Acho que eu tô fazendo. É o unicórnio. É o unicórnio. Então assim, eu quero ver meus meninos aqui. E aí tem a diferença do EJA. Gente, tem diferença de turma pra turma, você sabia? Lá no IF a gente tem uma diferença assim. O curso de ensino médio técnico em cozinha é diferente do de hospedagem. Então, você vê as diferenças de perspectiva de quer ou não. Então é um projeto, né? De eu não quero essas pessoas na universidade. E a gente tem que ir lá e falar, você passa. Eu passei, você passa. Você passa, vamos. Entendeu? Eu percebi também na escola, no Estela, que é de dia, ensino regular, que os meninos eles têm falado bastante sobre servir, né? Sobre se alistar e servir. Como não vou fazer faculdade não, eu vou trabalhar, eu vou pro exército. Muitos têm falado isso também. Mas você sabe que é porque farda atrai menina, eles são doidos pra beijar na boca. É sério. Mas eu fico pensando, mas será também que é uma falta de perspectiva de entrar na universidade, sabe? Também, porque eles acham que é difícil passar, não vou nem tentar. Aí eu vou botar. Mas assim, eles também acham que é um jeito mais fácil de arranjar dinheiro, de ajudar a família. Eu tô brincando no negócio de beijar na boca, mas um aluno meu, por exemplo, a família dele passa dificuldade, ele falou, eu vou entrar no exército, eu queria entrar com agulhas negras, professor, eu queria ser agulha negra. Mas eu vou entrar pra servir porque é o jeito fácil de ajudar a minha família. Sim, exatamente, é por isso, é uma questão comum. Sim. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar os dois. Foi ótimo. É um assunto que instiga muita gente, né? E eu conversei com a professora Luiz, acho que foi um mês e meio, dois, os colegas me falando sobre essas questões, daquela que você falou e que a mocinha falou em cima, a dificuldade dos alunos de escola pública de chegar à Universidade de Brasília. E aí eu falei, veja o que ele falou para mim. Eu tenho 3 turmas de ensino médio, cada uma com 30 alunos. Jorge, sabe quantos que se inscrevem no PAS? 5. Eles não sabem nem que isenção de taxa. Aí eu falei, como assim 5, cara? Ele falou 5 de 90. Eu falei, caraca. Aí eu falei, mas como assim, né? Por quê? Aí ele falou, é simples. A faculdade particular, todo semestre vai na escola dele 1 ou 2 vezes fazer propaganda dos cursos. É óbvio que o aluno se empolga com aquela propaganda, com aquele curso e fala, cara, quando eu me formar eu vou para essa faculdade. E aí entra o FIES, que financia, então ele está tranquilão.
Ele tem a grana, vai para o curso que ele quer, entendeu? Mas ele não conhece os nossos cursos aqui. Então, é de extrema importância, já está pensando nisso, que eu sei, essa coisa de levar a universidade às escolas. Isso é vital, Porque eles precisam conhecer os nossos cursos, eles precisam, que você falou que é importante, eles precisam vir aqui, precisam andar aqui dentro da universidade, conversar com os professores, entendeu? Isso é extremamente importante. Depois dessa conversa toda, eu queria fazer uma pergunta primeiramente para o Adriano. Você, nesses seus estudos aí, a gente percebe que a aprendizagem dos alunos com uma renda mais baixa, né, nesses últimos anos foram extremamente prejudicados. Em parte você já me respondeu, tá? Mas enfim. Você tem alguma tese e alguma previsão para a gente conseguir recuperar esse tempo, sei lá, desses 2 anos de defasagem deles? Porque a gente percebe que foi assustador essa perda. Só de interromper, eu digo para os meninos, o que vocês viram no passado de sociologia, professora? Nada, eu não lembro de nada do período lá, da pandemia. Eles falam isso. Eles falam assim, pandemia, você me pergunta o que foi aconteceu na pandemia que a gente não lembra. E olha que ele estava lá, sempre cansando do Covid. Então, essa é uma ponto. E para você, Isabela, nessas pesquisas todas aí, você chegou a fazer alguma análise sobre as cotas para negros? Porque você falou em cotas, mas você falou em cotas de forma geral, e eu entendi que você estava falando mais da cota de escola pública, né? E aí é isso, você tem alguma análise assim sobre Sim, é porque cotas para negros? Posso dizer? O sistema de cotas ele não foi do dia para a noite, e foi de maneiras diferentes para a escola pública. Então, aquelas análises que eu fiz por ano e por forma de cota, que era porcentagem diferente. Então, eu não podia falar que 2014 era a mesma coisa que 2013, porque era diferente. Então, eu avaliei as cotas para negros também. Só que eu não trouxe a gente para ver essa parte. Pô! Tá tudo certo, valeu. Difícil, né? Eles fazem as perguntas. Porque essa questão da diferença de desempenhos, ela é, digamos, talvez o tema mais clássico da sociologia da educação de todos os tempos, assim, né? Entender por que tem tantas diferenças que são persistentes, né? Mas falando especificamente sobre o desafio que a gente tem aqui, olha, eu acho que a gente nem estimou ainda direito o que significou essa perda de aprendizagem. Assim. Eu acho que a gente nem sabe muito bem ainda. As medidas foram muito rudimentares disso, até porque a pandemia não afetou só a educação, ela afetou também a produção de dados, né, sobre a educação, em todas as dimensões. Né? Tudo foi prejudicado. Então a gente tem até dificuldade de estimar. Alguns estudos vão falar que alunos mais pobres tiveram uma perda. Eu não sei quantificar aqui para te dizer, mas acho que a situação era tão dramática. Veja, eu vou trazer um dado que não é nem um pouco animador, tá? Isso antes da pandemia. Se a gente pegasse as tendências de evolução da aprendizagem, por exemplo, de meninas negras de baixo nível socioeconômico, tá? Mais pobres, né? Na escola pública, pelos dados que a gente tinha pré-pandemia, a evolução era tão lenta no Brasil, uma dificuldade tão grande de dar um salto de qualidade, vamos dizer assim, que para que essas meninas chegassem no patamar médio de desempenho dos países da OCDE, né, a média dos países mais ricos, levaria 120 anos. Tá? Só para ter um pouco a dimensão do tamanho da encrenca. Eu estou pegando, evidentemente, o setor mais vulnerabilizado, né? As meninas negras, as meninas têm um desempenho geralmente pior nos exames padronizados, né? Ainda que elas concluam a educação básica mais do que os homens e ingressem no ensino superior mais do que os homens, enquanto nos testes padronizados elas tendem a ir pior, e de baixa renda, né? E, então, assim, é óbvio que você não tem como esperar 120 anos, até porque 120 anos significa muitas gerações, né, que estão pagando por esse preço, né? Então, o que a gente precisa urgentemente, né, e eu não estou nem falando de recuperação de aprendizagem na pandemia só, porque
a gente só piorou um cenário que já era dramático antes, né? É de uma articulação, né? Colocar como prioridade número 1 do governo, a articulação do governo federal com os governos de estado e municipais, né? Para, assim, o que a gente tem que fazer urgentemente, que experiência a gente pode compartilhar, na verdade construir uma coisa que a gente não construiu no Brasil, que é um Sistema Nacional de Educação, né? A exemplo do que a gente tem no SUS, né? Ou no Sistema de Assistência Social, né? O SUAS, né? Que é uma grande articulação que funciona muito bem, né? A gente tem problemas de financiamento, a saúde pública, assistência, mas a governança desse sistema é muito bom. E na educação é uma coisa assim totalmente descoordenada, então é uma tirando para cada lado. Assim, o município faz uma política baseada no que o município acredita que seja importante, do prefeito, ao apoio do governo do estado, aí vem o MEC com um programa federal, que para você poder aderir ao programa você tem que adotar, você poder receber verba, você tem que adotar uma série de coisas, mas isso que tem que adotar vai às vezes no sentido oposto ao que o município está fazendo, então você tem uma descoordenação total, né, em que não há nenhum diálogo efetivo de construção de política pública educacional para enfrentar os desafios mais básicos da educação, por exemplo, a alfabetização de crianças até o 5º ano, até o 3º ano. O Grafogame, da Finlândia, lá, da Suécia, não tinha esse negócio, né? Você acha, a gente, de algum país da Escandinávia, né? O Grafogame, eu acho que é alfabetiza em 6 meses, que segundo, né, o filho do presidente, né, uma fonte muito confiável de evidências educacionais. Na verdade, o Grafogame pode ser um recurso, mas assim, depois de 2 anos de pandemia, a gente vê na catástrofe que foi não ter escola, acreditar que um aplicativo no celular vai alfabetizar sua criança numa casa que às vezes nem a mãe alfabetizara direito. Não, isso é fake news. Uma vez eu vi o professor Pacheco falando assim, mais de 12 metodologias de alfabetizar uma criança. Possivelmente a gente não foi alfabetizada na melhor metodologia pra gente aprender. Porque era só aquele B, A, D, não sei o quê. Isso mais de 12. Aí vem uma pessoa e fala, não, aplicativo. Agora, professor, eu acho que, eu não sei estimar, porque eu acho que todas as estimativas que nós fizemos pré-pandêmicas são catastróficas. Eu acho que não adianta, qualquer estimativa de tempo de recuperação vai ser muito ruim. Ela vai demandar assim, a gente tem que acelerar isso, tem que agir de uma outra maneira. Do jeito que está acontecendo, não dá para continuar. Mais alguma pergunta? Tá, então agora eu agradeço, né, muitíssimo pelas reflexões muito importantes, esses pontos, né, da democracia, a questão de como que trazer esses estudantes, né, das escolas públicas para cá, para o ensino superior público, né, e quais são as ações que podemos fazer, né, primeiro refletir sobre isso, né, e depois colocar em ação. Pequenas coisas, né, assim, aqui são poucas pessoas que estão aqui, mas o INB Mais Educação vai estar divulgando também, né, essa apresentação, que é importante também poder a gente divulgar, né, essas estimativas, essas reflexões, essas discussões, né, e aí a gente, né, tentar agir, né, e eu achei, assim, Adriano, muito interessante essa última, todo o comentário, todas as situações, mas esse último ponto, né, que você sugeriu, né, de criar esse Sistema Nacional de Educação para que existam, apesar de que existam uma variedade, né, da nossa questão de como a gente unificar, né, porque unificar às vezes restringe, né, de como unificar também essa questão da educação no Brasil, né, porque a gente tem que começar da base, né, para que esses que vão iniciar a educação, o caminhante da educação, conseguirem chegar à universidade, né? Legal. Então, eu acho que fica uma a Isabela comentou muitas coisas também muito importantes para a gente saber essa questão da entrada na universidade, né? Como que é essa porta, né, de entrada, né? Então a gente precisa tentar divulgar mais, né? Talvez fazer com que esses alunos da escola pública que estão no ensino médio, né, possam vir, conhecer um pouco mais a universidade, né? Eu digo assim porque na
terça-feira a gente fez um evento aqui do japonês, né? E a gente chamou os jovens da escola do Centro de Línguas, né? E esses jovens têm aula com os professores egressos, né? Do nosso curso da licenciatura, né? E mesmo assim eles falaram, nossa, quanta coisa boa, assim, né? Porque a gente foi apresentar o curso, né? E a gente divulgou que é aberto, né? Tem essas avaliações para entrar, né? Mas eles falaram assim, nossa, eu não sabia, sabe? Foram muitas perguntas que foram bem importantes, né? Porque eles vão conseguir já tentar ver de uma outra forma, né? Então esse acesso é muito importante, né? Esse pequena ação, né? Que vai fazer a diferença na vida desses jovens. Então é isso. Muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários, pela participação de todos aqui.